Paz e graça, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. O que é fé para você? Hoje nós vamos falar sobre fé. Feche os seus olhos e acompanhe comigo, que nós vamos elevar uma prece ao nosso Criador. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo, neste momento, grande Deus, nós estamos aqui para abrir a Sua Palavra e vamos estudar, Pai, sobre fé. O que é fé para mim e o que é fé para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor envie Seu Espírito Santo para nos dar discernimento da palavra, que possamos entender e as pessoas que vão nos assistir também possam compreender a Sua palavra. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida de todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre fé. O que é fé para você? Muitas pessoas, no capítulo 11 de Hebreus, e você que está aí nas suas plataformas digitais, acompanhe conosco. Hebreus capítulo 11, verso 1, ele define fé assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. 2, ele vem dizendo assim: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O capítulo 11 de Hebreus, ele vem trazendo a galeria dos heróis da fé, certo? O verso 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tá? Então, a partir do verso 4, começa a falar sobre os heróis da fé. Tá? O verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala, certo? Então, Abel, mesmo depois de morto, a sua fé ainda fala, certo? Vamos falar de Enoque. Vocês sabem que Enoque, ele foi transladado para o céu sem ver a morte. E o verso 5 diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de ver e ter agradado a Deus. Então, veja bem, Enoque, ele foi transladado para o céu, sem ver a morte. Então, ele está aqui também na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11. E o verso 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja bem, meus irmãos, fé é uma coisa maravilhosa quando nós temos fé. A fé, ela remove montanhas. Né? A palavra de Deus diz: se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, né? A nossa fé removerá montanhas. Você já viu uma semente de mostarda, o tamanho que ela é? É uma das menores sementes, mas a planta é uma das maiores plantas que existe. Então, o nosso Deus é maravilhoso mesmo, né? Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Veja bem, meus irmãos, Noé, ele pregou 120 anos que haveria um dilúvio.
Aquela época não chovia na face da terra. As plantas eram molhadas pelo orvalho. Então Noé começa a pregar e as pessoas achavam que ele era maluco. Ah, esse velho é maluco. Não existe chuva. Ninguém sabia o que era chuva, certo? Mas pela fé, então, ele construiu uma arca e entrou ali na sua casa somente a sua família, porque as outras pessoas não tinham a fé. Por isso Noé é chamado, né? Aliás, é chamado não, está aqui na galeria dos heróis da fé. Agora, Abraão sim foi chamado pai da fé. O verso 8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ir. Abraão, ele foi o pai da fé, considerado o pai da fé. Deus disse: Abraão, deixa seus pais, deixa a sua parentela, e você irá para uma terra que eu te mostrarei. E a fé de Abraão era tão grande que ele não disse não ao Senhor. E Abraão, então, ele partiu para essa terra que Deus ele enviou, sem conhecer e sem saber aonde ia, certo? E nós já sabemos a história. Verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então veja bem, eu vou ler novamente. Isso falando de Abraão. Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Queridos, eu também aguardo essa cidade pela fé. Você aguarda essa cidade pela fé? Porque Jesus, ele fez essa promessa, que um dia nós estaríamos junto com ele nas mansões celestiais. Lá em São João, capítulo 14, do verso 1 a 3, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou. E quando eu for, eu vou preparar lugar para vocês. E voltarei, e os buscarei, e os levarei comigo para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Então é somente pela fé, né? O finalzinho aqui do verso 10 diz assim: onde Deus é o arquiteto e o edificador. Então a nossa mansão está lá no céu. E acreditando nisso, pela fé, que Abraão então deixou toda a sua parentela e foi para um lugar aonde ele não conhecia. O verso 11 de Hebreus, capítulo 11, diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Veja bem, agora falando de Sara, a esposa de Abraão, certo? Ela já era de idade avançada, já havia cessado o costume das mulheres. E Deus lhe prometeu que daria um filho. E esse filho seria o filho da promessa. E Deus concedeu a ela Isaque, o filho da promessa. Meus irmãos, o verso 13 diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra, ou seja, sobre a terra estranha. Eles morreram sem ter alcançado a verdadeira promessa. Mas aqui, eu vou ler novamente o verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Esses personagens, meus irmãos, mesmo depois de mortos, eles são vencedores e traz uma história de vida para nós refletirmos, para nós pensarmos. Lá em 1 João,
capítulo 5, verso 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. E quem vence o mundo, meus irmãos, é a nossa fé. O Salmo 37, verso 5, ele diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, ou seja, tenha fé nele, e o mais ele fará. Não é maravilhoso, meus queridos amados irmãos? Temos que manter a nossa fé viva e ter misericórdia também dos nossos semelhantes. Agora eu vou explanar aqui para vocês, na Bíblia Sagrada, Tiago, capítulo 2. Ele vem falando sobre fé e sobre obras. Nós somos salvos pela fé ou nós somos salvos pelas obras ou nós somos salvos pela graça? As três coisas andam de mãos dadas. Se você tiver fé, você terá a graça. E se você tiver graça, você vai praticar boas obras. Então eu pediria que vocês acompanhem comigo Tiago, capítulo 2, do verso 14, 15, 16, até o verso 18. Vamos ler aqui 4 versículos por enquanto. E o verso 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Isso é para a gente meditar, ok? Agora veja bem, o verso 15 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, o verso 16, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Veja bem, meus irmãos, a Bíblia deixou bem claro aqui, o apóstolo Tiago deixou bem claro. Você encontra uma pessoa necessitada de alimentos, de roupa, necessitada de várias coisas. Aí você chega lá, você diz para ela que Deus é amor, ela acredita que Deus é amor. Você fala para ela ter fé, ela acredita e fala, não, eu tenho fé. Aí você vira suas costas e vai embora. Aonde está o seu amor ao próximo? A pessoa, ela tem fé, ela acredita em Deus, mas ela está passando por necessidade. Então ela precisa que você tenha fé para ajudá-la. Porque o próprio Jesus disse, eu estava com fome, deste de comer. Eu estava doente, fosse me visitar. Eu estava preso, foste me visitar. Então o próprio Jesus nos deixou isso como exemplo. Aí o verso 17 diz assim, assim também a vossa fé, se não tiver obras, por isso só ela é morta. Então fé sem obras é morta. Muitas pessoas acreditam que será salva só por fazer obras de caridade. Não vamos ser salvos só pelas obras. São um conjunto para ser salvos. Eu disse, temos que ter fé, e a fé nos traz a graça, e nós temos a graça, nós praticamos as boas obras. Então é um conjunto disso que vai nos salvar. Ok? O verso 18 diz assim, mas alguém dirá, é uma pergunta isso. Esse verso é uma pergunta para você e para mim. Presta bem atenção. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. Eu já disse que fé sem obras é morta. E eu com as obras demonstrarei a minha fé. Então aqui, Tiago, então ele faz uma pergunta
para você e para mim. Veja bem, o apóstolo Paulo também, ele nos ensina que nos finais dos tempos, o justo viveria pela fé. E nós já estamos nos finais dos tempos. Nós estamos vendo o caos que está vivendo esse mundo. E se você não tiver fé, você não vai ser vencedor. Aí então ele fala para nós, no livro de Gálatas, meus irmãos, capítulo 3, verso 11, ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, somente pela fé. E voltando novamente em Hebreus, só que agora no capítulo 10, verso 38, o apóstolo Paulo diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então aqui novamente. E para a gente encerrar o sermão de hoje, a gente volta agora sim, em Hebreus capítulo 11, no verso 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito ele é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu vou repetir aqui para vocês. Porque assim como o corpo sem espírito, assim também a fé sem obras ela é morta. Queridos irmãos que estão nos assistindo, eu acredito e tenho certeza que vocês tenham fé, que vocês entenderam. Se vocês não entenderam, orem a Deus, peça a Deus fé, peça a Deus discernimento, que Ele o dá. Jesus disse: tudo aquilo que nós pedirmos com fé, em meu nome eu farei. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus mais uma vez pelo estudo da sua palavra. Grandioso eterno Deus, mais uma vez eu lhe agradeço por estudar sobre a sua palavra, falando hoje de fé. Eu peço que o Senhor envie seu Espírito Santo para tocar no meu coração e para tocar também nos corações das pessoas que estão nos assistindo, para que nós possamos nos alicerçar na sua palavra. Porque para alicerçar na sua palavra e fazer dela o nosso manual de sobrevivência, é somente pela fé, meu Deus. E somente pela fé eu entrego a minha vida em suas mãos. E desde já eu lhe agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém.